Mas hoje é com você, meu irmão. Aqui estão nossas perguntas. Uau! Acho que tu vai sair só amanhã cedo aqui, né? Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Uma satisfação aqui estar também juntos deste casal que conheci há pouco tempo em Praia Grande, irmã Soleni. Sim. E que tive a honra de poder fazer uma conversa fraterna lá na Vinha de Luz, que é a casa que eles frequentam em Praia Grande. Ela é um pouquinho menor que essa, e aí que fica gostoso, porque aí a gente pode sentir essa idiosincrasia, esse calor, no sentido verdadeiro do termo, esse calor humano, essa religiosidade que ainda nos falta bastante para nós, criaturas humanas ignóbeis das leis divinas. Pois bem, diante do convite da nossa irmã, que é a segunda vez, pela primeira vez em mais de 20 anos que a gente vem, é a primeira vez que a gente vem 2 vezes ao ano a Cambará. E isso foi pedido quando nós estivemos aqui no mês da Casa Espírita, que era o aniversário, julho. E a nossa irmã Soleni então viu que as pessoas estavam sedentas de perguntas, então ela disse: você vai voltar em dezembro. Ela convocou, então não foi nenhum convite. E aí, quando o convite é convocado para servir, a gente não pode recusar. Então combinamos assim, ela disse: olha, durante os grupos de estudo as perguntas vão surgindo, a gente vai anotando e a gente vai fazê-las, nós iremos fazê-las durante a exposição. Ela disse: nós vamos ter um tempo um pouco maior, que seria 1h30. Então vai ser muito gostoso, porque nós vamos aqui ao mesmo tempo, nesse encontro fraterno, responder as perguntas, vamos deixar a inspiração dos Espíritos para que nos ajudem. De antemão já informamos, nós não sabemos quais perguntas são. Então a gente vai pegar aleatoriamente as perguntas e vamos procurá-las na medida do possível respondê-las. Se a gente não conseguir respondê-las, deixamos a vocês para que pesquisem e depois tragam para a nossa irmã Soleni a pesquisa que fizeram e acharam a resposta que aqui não conseguimos trazer para vocês. Pois bem, parece amigo oculto, né, que a gente vai tirando. Então vamos escolher aqui esta pergunta. Que os bons espíritos nos ajudem. Por que ainda somos tão ingratos, esquecemos os benefícios que recebemos, mas não sabemos Parece que não esquecemos. Mas não esquecemos quando nos ferem. Uau, a resposta está aqui. Foi o capítulo 6º, salvo engano, o item é o último. Temos uma memória muito fraca, mas a gente se lembra. Item 8, isso mesmo, foi o item 8 que a irmã leu do capítulo 6º. Por que ainda somos tão ingratos? Primeiro, porque a criatura humana sempre, isso é da alma humana no estado de imperfeição. Kardec foi muito feliz quando colocou: somos imperfeitos. Então fica um gradiente imenso, porque existem os mais imperfeitos, os menos imperfeitos. Dentro da escala espírita, sai dali para os bons espíritos. Nós ainda não somos bons espíritos, somos espíritos imperfeitos. Portanto, trazemos as mazelas guardadas no nosso perispírito dentro desse processo de evolução. Desde que quando nos tornamos bípedes, saímos do reino animal, entramos no reino hominal, em outros planetas. Essa transformação é feita, que é o elo perdido, que a ciência não consegue desvelar, e aí viemos à Terra, no primeiro gênero dos australopitecos,
Os primeiros foram os australopitecos africanos, depois os australopitecos amenicenses, depois entramos no gênero Homo, e aí vem Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal, até chegarmos ao estágio que nós nos encontramos, Homo sapiens. Então, nesse estágio, nós saímos do instinto, propriamente dito, como o Espírito Lázaro bem nos ensina lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, a lei de amor. Nós saímos da fase do instinto e vamos aos poucos, quando vamos ficando mais depurados, nós vamos nos aprimorando, estudando, a gente entra na fase das emoções corrompidas. Lázaro não esquece a palavra corrompidas. Se a gente atira dessa passagem, não vai mudar nada. Ele vai dizer emoções que nos mantêm com as paixões, só que ele diz que essas emoções já são corrompidas. Então, não foi em nenhum momento que nós, no gênero Homo, por exemplo, Homo sapiens, aí chegamos a essa fase da civilização, e aí teve alguma encarnação em quem eu optei para o mal. A gente tem muito mania de dizer isso. Não, mas aí o outro optou pelo bem. Isso é dualidade. Bem e mal é apenas porque a nossa mente divide. Ela é relativa. Quando essa dualidade não existe mais, existe só o uno. Por isso que o próprio Agostinho fala no Livro dos Espíritos. O bem é a ausência do mal. Como o claro é a ausência, o escuro é a ausência do claro. Então, a ausência não divide. Só existe o bem. Qualquer outra coisa diante disso é ignorância das leis divinas. E como nós viemos trazendo como espíritos imperfeitos essas mazelas que precisam ser aprimoradas, nós trabalhamos isso muito bem, sem autobiografia, numa obra de nossa autoria chamada O Humano Ser, lá na parte 4ª. Quem puder obtê-la, não vá direto à parte 4ª. Tem que ler desde o início, porque o autor vai instigando o leitor até chegar na parte 4ª, que vai e mexe na ferida e tira a bala que está ali cravada no corpo e dói. Então, somos ainda tão ingratos, por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Mas seria essa somente a resposta? Não. Porque como espíritos imperfeitos, nesse gradiente, quanto menos imperfeitos nós vamos nos tornando, a gente não espera mais nada de ninguém. O maior erro da criatura humana é sempre esperar algo de outrem. Tirando os habitantes daqui de Cambará do Sul, estamos sempre esperando o eu te amo da esposa, o eu te amo do marido, a atenção do filho, que muitas das vezes rebelde é conosco, o pai, muitas das vezes que o filho espera uma atitude e toma outra, amigos do trabalho, de modo geral. A criatura humana está sempre esperando. E os espíritos ensinam, o próprio Agostinho, quando fala da ingratidão dos filhos, os laços de família, nos diz que a ingratidão ainda é sinal de que nós não entendemos a caridade, mesmo quando a gente chama isso de ingratidão. Eu faço tudo pelo meu filho e olha como é que ele me trata. Eu dei uma educação para ele maravilhosa, com os princípios morais, espíritas ou não, mas verdades da alma. Olha a ingratidão dele. Agostinho diz, quando alguém diz isso é porque é egoísta, porque ainda não entendeu o sentido verdadeiro da caridade. Faz esperando, mesmo às escondidas, porque quando diz que é ingratidão, lá no fundo está esperando algo. Ou seja, não está fazendo como Jesus, o Espírito de verdade, pede. Olha, apenas 2 palavras, se vocês tomarem por divisa essas 2 palavras,
não haverá mais sofrimento no planeta Terra individualmente. A criatura não sofre mais. Ela passou da fase, ela se torna inofendível. Então ela não vai ver ingratidão em nada. Devotamento e abnegação. Isso se chama, em outras palavras, Francisco chamava a dor do amor. Ou seja, o indivíduo vive em plena compaixão o tempo todo com as atitudes alheias, porque ele vê a dor do outro como sendo a sua própria dor. Quando alguém vê dessa maneira, ou sente, melhor dizendo, dessa maneira, não vê ingratidão em nada. Ah, o fulano, eu fiz isso e ele fez aquilo para comigo, isso nem passa pela cabeça. Porque a pessoa ama, e quem ama não raciocina. Quem ama vive o amor. O amor é para ser sentido, vivido. Ele não é para ser raciocinado. Quando a gente raciocina, a gente não ama. Por isso que para evoluir, necessário se faz o indivíduo tirar a razão quando os assuntos dizem respeito às emoções corrompidas de Lázaro. Não pode raciocinar. Ah, eu tive lá na casa espírita de Cambará do Sul, Caminho, Verdade e Vida, e quando eu cheguei lá eu aprendi isso, então eu não posso fazer isso. Ah, e tá batendo, o coração tá batendo forte, a pessoa tá suando frio. Não vai melhorar assim. Somente quando ela se entregar. Entregar-se é devotar-se, abnegar-se, esquecer-se de si mesmo. Ingratidão não existe mais. A gente nem vê ingratidão mais nos outros, porque nos tornamos inofendíveis. A gente sente compaixão para com as atitudes alheias, sejam de quem for. Marido, esposa, filho, pai, mãe, amigo do trabalho, trabalhadores da casa espírita, com todos. Então por que ainda somos ingratos? Porque ainda não vivemos o devotamento e a abnegação, as duas palavras mágicas que Jesus traz ao final do capítulo 6. Esquecemos os benefícios que recebemos, ou seja, por que ainda esquecemos os benefícios que recebemos? Porque a gente ainda não ama, a gente ainda raciocina e quer ficar pensando em benefícios. Fora de Cambará do Sul tem um grande chavão que se diz assim no meio espírita: vamos fazer o bem para acumular bônus horas na espiritualidade. Como se pudesse haver uma troca entre nós e Deus. Olha a barganha, ele me deve, eu estou fazendo o bem, então tenho direito a bônus horas. Olha, a gente antropomorfiza Deus, colocando ele como uma criatura que tem que nos dar porque nós estamos fazendo bem. E Jesus já disse: não fazeis mais do que vossa obrigação. E quando fazeis o que deveis fazer, ainda não é o que tendes que fazer. Está em Lucas, que chega a nos assustar. Trazemos essa frase na obra O Crucificado, muito bem detalhada. Então, não tem benefícios. A palavra mérito também é uma palavra equivocada dentro do meio espírita. Filosoficamente falando, não existe mérito. Porque mérito é troca. Ah, é do seu merecimento. Você está assim hoje, melhor. Não, se tem merecimento, então é porque eu fiz algo e teve uma troca que alguém me deu em troca aquilo. A lei, Deus, voltamos de novo, antropomorfizando. Deus não está, vamos usar o termo, não é o correto, mas para que a gente entenda, ocupado com as criaturas humanas. Primeiro que ele não é uma criatura humana. Não é nada de silhueta. Não é um velhinho de barba. Então nós somos apenas poeiras cósmicas dentro do espaço-tempo, em que nós devemos evoluir, e a evolução é um processo onde nós temos que adentrar dentro, ou seja, viver dentro dessa natureza com N maiúsculo, conforme o homem que mais interpretou Deus da melhor maneira possível, juntamente com Sócrates, que chamava ele de belo, e Spinoza, o filósofo de Amsterdã, que chamava-o de substância.
Leiam as literaturas de Spinoza. Se não quiserem, porque são muito difíceis, a ética principalmente, ou o tratado teológico, político, é o maior capítulo que nós colocamos numa obra de nossa autoria chamada A Filosofia da História sobre a Visão Espiritual. O maior capítulo é sobre Baruch Spinoza. Para nós, o maior filósofo de todos os tempos, juntamente com Sócrates. Então, não tem benefícios. Que benefícios? Que merecimento? Por que a gente esquece dos benefícios? Que benefícios que os outros fazem para nós? Se a gente pensar que o outro está fazendo um benefício para nós, é porque a gente acha que a gente tem que receber aquilo. Está errado. Lembremos, quando nós vivemos uno com a criação, nada mais importa. Ando de cabeça erguida, não olho para trás, isso se chama fidelidade, que a gente chama, para nós os espíritas, de fé, que infelizmente São Jerônimo traduziu para o latim como credere, crer, assim chamam os evangélicos. Mas não esquecemos quando nos ferem, ou seja, os benefícios que recebemos, porque ainda somos tão ingratos diante dos benefícios, e por que não esquecemos quando nos ferem? Porque nós ainda estamos esperando alguma coisa de alguém. Então aquilo vai nos ferir. Então o maior erro da criatura humana é esperar algo de alguém. E por consequência, sempre querer que o outro, se a gente já entendeu um pouquinho, compreenda aquilo que a gente já compreendeu. Vamos lembrar de Gandhi, quando ele recebeu a coordenação da questão política da Índia, de construir as casas populares, ele tinha todo o dinheiro na mão, não ficou com um centavo. E foram feitas casas populares, ele fez a dele com Kasturbai, a sua esposa, e os outros foram fazendo. Depois ele foi ajudando os outros, e Kasturbai ficou teando dentro de casa, costurando. E as mulheres dos outros patriotas ajudando todo mundo. E ele chegava em casa, era teando o dia todo. Aí ele entra um dia e diz, olha, mulher, estão me considerando um Mahatma, ou seja, um mestre, um grande mestre, e um venerável mestre, e eu não me sinto assim. Mas olhe bem, os nossos patriotas, as esposas estão ajudando na construção das casas dos outros que estão mais devagar, nós já construímos a nossa, e você fica aí teando o dia todo, por quê? Ela já levantou, ia, e ele parou, segurou ela, botou ela na parede, sem violência, mas forte, e sacudiu ela. Por quê? Ela olhou para ele assim, porque eu quero ficar teando. Aí ele parou, deu um passo atrás, sentou no sofá e percebeu. Jamais devemos violentar a consciência de alguém. É o segundo erro da criatura humana. Quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente quer que o outro aprenda. Normalmente isso acontece dentro de casa, entre casais. Chegou, olha, eu aprendi isso lá no centro espírita, deixa eu te contar. E o marido não quer nem saber, mas a gente quer forçar, quer impor, que a gente está entendendo e quer que o outro entenda. Aí é a consequência do segundo erro, que é o segundo erro, que são os dois erros maiores da humanidade. Esperar alguma coisa de alguém e, por consequência, violentar a consciência alheia. Cada qual tem a sua zona de compreensão, tem o seu momento de despertar. Se não for nessa, terá outra oportunidade reencarnatória. Se não for na outra, olha os benfeitores espirituais que já passaram por isso. Olham para nós com devotamento e compaixão. Mas eles também já tiveram nessa fase, onde os benfeitores nessa fase também olhavam eles, da maneira que eles nos olham hoje. E nós encarnados, aqui é o único local, único não. Enquanto encarnados é o único momento que temos para evoluir. Desencarnados ninguém evolui, apenas aprende, reaprende, aprende coisas novas, mas a prova está quando está encarnado. Segunda pergunta, por que o ser humano tem facilidade de se comover com a dor alheia, mas ainda tem dificuldade de ficar feliz com a alegria dos outros? Perdão, tudo se resume no que nós dissemos na pergunta anterior. O ser humano tem facilidade de se comover com a dor alheia porque isso está intrínseco na criatura humana.
Deus está em nós e nós estamos em Deus. Isso chama-se monismo, não é monoteísmo. A doutrina espírita, analisada profundamente, ela é monista, ela não é monoteísta. O catolicismo é monoteísta. Os evangélicos, os protestantes, nas suas mais de 1000 seitas, são monoteístas. Pegando o Ocidente, nós vamos ver em outras religiões institucionais, também são monoteístas. A doutrina espírita vem nos chamar ao monismo. O que é o monismo? Nós estarmos no coração de Deus, que já nos encontramos, e Ele não deixou-nos, nós estamos ligados a Ele. Aonde? Vamos falar pelo coração, ou pela consciência, como diz Leon Denis. Não há templo maior do que a consciência, e não há santuário mais sagrado que o próprio coração. Então, quando nós vivemos e expandimos a consciência, não é a nossa consciência. Está lá na 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis divinas? Na consciência. Ele não diz assim, ó, na consciência de vós. Não, na consciência. Ou seja, em nós mesmos. Nós somos consciências. Nós somos espíritos, é a mesma coisa, sinônimo. Nós somos psiquismos, a mesma coisa, sinônimo. Nós somos o self, a mesma coisa, tudo sinônimo. Então, nós temos na essência, e o que está na essência é impossível de mudar. Deus está em nós. Então, quando vemos alguém sofrendo, a gente vai e tenta ajudar. Pela caridade material, alguém na rua necessitado. Se alguém chega chorando, a gente tenta dar um abraço, tenta conversar. Mas quando os outros ficam felizes, por que a gente ainda tem dificuldade de ficar feliz com a alegria dos outros? Por causa da inveja. 2 vermes que os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos que a humanidade tem. São os maiores. Não tem. Destrói qualquer relacionamento. Inveja e ciúme. Ciúme, posse. Inveja é sempre querer ter a vida do outro, ou tentar de alguma maneira viver como o outro vive. Isso é inveja. Então, nós ainda temos bastante dificuldade de ver os outros felizes. E a felicidade só existe quando a gente vê o outro feliz. Tanto é que a própria pergunta diz, e quando o outro está sofrendo, por que a gente vai atrás? Porque a gente não gosta de ver a dor alheia. Mas quando a gente vê alguém alegre, a gente fica, o fulano está tão alegre, está sorrindo muito hoje. O que aconteceu com ele? Ou seja, para nós é um espanto. A pessoa não pode ser jovial. Joana de Ângeles diz, a pessoa pode estar passando pela maior dor do mundo. E ela está plena, está tranquila, está jovial. E está passando por desafios. É porque nós somos invejosos. Um dos vermes que corrompe a criatura humana juntamente com o ciúme. E a felicidade, repetimos, só está quando vemos o outro feliz. Tanto é que a pergunta diz, mas quando eu vejo a dor, eu vou ajudar? Sim. Aí a gente ajudou e daqui a pouco aquela pessoa está sorrindo e diz, não, mas eu já está tão bem. Será que eu fiz alguma coisa a mais? Dei o que não era para dar? Dei muito? E a pessoa ficou tão bem, aí a gente começa a ficar mal. Porque os outros estão bem. Isso fora de Cambará acontece muito. Tem dia a pessoa sorrindo o dia todo. Essa pergunta talvez valha. Irmão Bruno, fala-se muito sobre a regeneração, inclusive com data marcada para sua ocorrência. Como você você vê tais previsões? Olha, tudo que diz respeito a uma data específica, nós precisamos nos ater um pouco, olhar com mais acuidade. Porque nem Jesus, o maior de todos, colocou data exata. Ele disse, eu vos espero, mas não disse quando. Vós sois deuses. E ainda disse mais. Está lá no capítulo de João, no versículo 16 do capítulo 15, não foste eu
não foste vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. Então, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Eu vos aguardo. Não disse data. Alguns espíritos trazem previsões de modo generalizado. Aí nós concordamos e aceitamos. A regeneração do planeta já começou. Quando a gente diz assim, nós estamos num planeta de provas e expiações. Não! Nós já estamos num planeta de regeneração. Só que é o início. 0 hora, dia 5. 0 hora e 1 minuto, dia 6. Mas a escuridão. Está escuro, está um breu. 2 horas da manhã, breu. Mas é o outro dia. Assim é a regeneração. Nós vamos vendo o caos, que por detrás do caos tem o fenômeno da entropia. Nada foge à lei divina. Está tudo dentro da previsibilidade, da onisciência e da onipresença divina. Nós já nos encontramos na regeneração, só que é o início. Apressemo-nos. Avia-te. Ama, ama e ama. É o que pede. Devotamento e abnegação. Porque nós estamos numa conjuntura que a época de Jesus, em termos de densidade demográfica, havia no máximo 150 milhões de pessoas na Terra. Somente em 1929 alcançamos a casa de primeiro bilhão, 1 bilhão de criaturas. Se a gente for tomar sem data exata, obviamente, porque Jesus não nasceu no ano 0, a gente divide depois do Cristo ano 0, aí 1929 anos depois, 2025 anos depois. Isso é o calendário gregoriano que é equivocado. Porque Jesus nasceu no ano 5 antes do ano que a gente chama 0, para termos uma ideia. E o aniversário dele nem é agora. E a gente comemora, fora de Cambará, um tal de Papai Noel, né? Não tem isso? Já vimos casas, inclusive, que trazem toquinhas para casa espírita. Vocês imaginem. Já vimos isso fora de Cambará do Sul. E não pensamos no aniversariante, mas pode alguém dizer assim, nem o aniversariante é. Porque ele não nasceu 25 de dezembro. Ele nasceu entre o dia 7 e 9 de abril. Por um culto de Roma, que eram pagãos, portanto, politeístas, vários deuses, cultuavam a deusa Mitra. E, através da deusa Mitra, depois que Constantino I, o imperador, no Édito de Milão, no ano de 311, diz: sai das catacumbas, cristãos, vocês podem falar abertamente agora, porque ele viu um sinal, uma bandeira com uma cruz das suas conquistas. Ele tinha mediunidade, era um espírito vindo de Capela, já estava há milênios na Terra, mas esperava-se bastante de Constantino, só que ele fracassou na sua missão. Aí saiam cristãos, até aí tudo bem, mas depois ele uniu os cristãos aos interesses do Estado. Por isso que até os dias de hoje, o Papa, ele é escolhido com os interesses subalternos dos Estados. Os próprios repórteres dizem, olha, agora no conclave tem tal nome, o Papa africano tal, mas ele vai ter, na sua concepção, interesse, vai favorecer isso a cada país. Ou vai, esse Papa do conclave, o Papa não, o cardeal, está também dentro do conclave cogitado. Aí cogitam 5, 6, que a mídia consegue investigar e saber. E dentro desses, ela está sempre o que vai ser. O interessante é que o Papa é americano. E nós estamos vendo como está os Estados Unidos. Hoje, o maior império da Terra, e querendo mandar, desarmou a bomba no Irã, através da CIA, a Companhia de Inteligência Americana, sem ninguém saber. Olha o poder que tem os Estados Unidos. E escolheram um Papa americano. Então, desde o ano 311, depois que saíram das catacumbas, Constantino, ao longo do tempo, foi criando éditos e chamando bispos. E uniu-se o interesse do Estado com a religião. Ou seja, com a religiosidade, com as alvíceras de Jesus, corrompendo essa pulcretude que é a sua boa nova. Então, só em 1929 aconteceu o primeiro bilhão. De 1929 a 2025, olhem bem,
Nós já temos 8 bilhões de criaturas encarnadas. Só que tem um detalhe, entre esse vir e ir, não é ir e vir, porque lá é o principal, é o mundo verdadeiro. Então, venho e volto. Entre esse vir e ir, a cada 2 minutos nasce uma pessoa na Terra, a cada 4 desencarna uma. Sempre foi assim. Sempre nasceu mais do que desencarnou criaturas na Terra. Então, os Espíritos nos informam ainda, salvo engano, a obra Libertação, com Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, em que ele diz lá, o número de desencarnados aumentou, o número de desencarnados é o quádruplo dos encarnados. 4 vezes 8, 32. Então, desencarnados na psicosfera do planeta Terra, ou seja, na atmosfera, que é da crosta até 60 km para o alto, são as colunas espirituais. Tem 32 bilhões de espíritos desencarnados. E a cada 2 minutos vem um, cada 4 volta. Vai chegar o nosso minuto, não tenha dúvida. Só que observemos bem, de 1929 a 2025, 8 bilhões. E demorou 1929 anos para alcançar o primeiro bilhão. E a estimativa é, até 2050, chegarmos à casa dos 10 bilhões. Essa é uma informação que está aí, para quem quiser, culturalmente. Só que as pessoas dizem, vai virar um caos. Aliás, o caos já está, como vai resolver isso? Nós temos a resposta mais detalhada, que não teríamos tempo exíguo de trazê-la aqui, numa obra em que nós estamos publicando no ano que vem, que se chama Um Exílio Temporário. E o título do texto chama-se Uau, quanta gente! E aí a gente explica quais são as razões que podem explicar esses 10 bilhões até 2050 e esses já atuais 8 bilhões. E só alcançado 1 bilhão da época de Jesus em 1929 anos depois. Então, o planeta Terra está na regeneração. Já é equivocado dizer, estamos em provas e expiações. Diga assim, não, estamos no primeiro minuto da regeneração. Podem usar o exemplo da 0 hora e 1 minuto. Se quiser usar assim, dizer assim, já são 2 da manhã. Mas ainda não são, tá? 2 da manhã. Porque vai ter um tempo para que a regeneração se complete e voltará à Terra, como dizem os Espíritos. Voltará Platão, voltará Aristóteles, voltará Sócrates. Esses grandes homens do alvorecer da espiritualidade, e vai encerrar a regeneração com a vinda luminífera de Francisco de Assis, que fora a reencarnação de João, o evangelista, o discípulo amado de Jesus, e que já tem governança, autoridade moral na governança do nosso planeta Terra. E aí a regeneração estará completa. Demandará, Bruno, quanto tempo isso? Os Espíritos nos dizem, no próximo milênio. Então, vamos pensar, nos próximos 1000 anos, daqui ao ano 3000, ela está completamente regenerada. Pode ser no ano 2900? Pode. Pode ser 2800? Pode. Nós não temos uma data exata, mas sabemos que está dentro desse próximo milênio a completa regeneração da Terra, onde aqui estará apenas encarnado bons espíritos. Portanto, espíritos sempre com propensão e atitudes ao bem maior. E exilados, já começou o exílio para outros planetas. Já há algum tempo. A Rainha Isabel no Evangelho diz que já está acontecendo isso, século XIX. Joana de Anjos vem trazer em 2006 já revelações que já estão sendo exilados. E também trazemos na próxima obra do ano que vem, que é a escatológica, que somente ficará no planeta Terra 1/3 de toda a população. Paulo de Tarso fala, entre mortos e vivos. Então juntem 32 bilhões mais 8 dá 40 bilhões. Dividam isso por 3, é o que vai ficar na Terra. O resto vai ser degradado a outros mundos. Isso não é retroagir, porque o espírito ele estaciona. O mundo evolui,
A gente muitas das vezes diz assim, vamos deixar os nossos filhos para um mundo melhor, vamos criar eles bem para o mundo melhor, para o mundo ficar melhor. Não. Ou então, melhor dizendo, vamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Não. A frase certa é, vamos deixar os nossos filhos para um mundo melhor, porque ele vai evoluir querendo ou não querendo. Então não é, vamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Vamos educar os nossos filhos para o mundo que vai evoluir. Já está em evolução. E quem não acompanhar, estaciona. O mundo evolui, vai vir outro. E vai absorver magneticamente, pela densidade perispirítica do corpo astral de cada um, para esse mundo. Tem um mundo relatado por vários espíritos, inclusive por Jesus, que o chama de absinto. Emmanuel chamava de planeta chupão. A NASA descobriu o planeta, embora não consiga vê-lo, porque ele está fora da nuvem de Oort, que é a bolha que protege praticamente toda a parte que nós já chamamos assim. Saiu da nuvem de Oort, estamos no espaço interestelar. Ninguém nunca saiu do planeta, nem o James Webb, que é o maior telescópio já feito, 40 bilhões de dólares, para ficar 10 anos flutuando e depois ele se perde, porque não tem mais como trazer ele de volta. Nem a Voyager, que os americanos enviaram e viram ela agora, ela está ela está fora do Sol, mas na verdade ela está dentro de todo esse sopro, desse plasma que é o vento que o Sol sopra, quente, que pode passar ali por entre o Sol e esse vento, o planeta Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Para a gente pensar que é um vento que não é daqui até Porto Alegre. Estamos falando em dimensões muito grandes. E a Voyager está ali. E a gente percebe que ela está dentro do vento do Sol, ou plasma solar. Mas ela ainda não está a nível interestelar. Por isso, nenhuma nave, nenhuma sonda saiu do Sistema Solar. Portanto, depois do Sistema Solar existe uma nuvem, chamada nuvem de Oort, descoberta, que é como se fosse uma bolha, que a partir dali é o mundo estelar. Muito difícil a Terra ter aparelhos que ali saiam. Mas há espíritos que durante o sono físico, dependendo da sua envergadura moral, viajam pelo universo, ou por universos, porque não há somente um universo. Então, a Terra, dentro do Sistema Solar, pegando a NASA em 2006, que tirou Plutão, então ficaram 8 planetas, de Mercúrio a Netuno, e aí tinha Plutão. Tira Plutão, mas nós vamos colocar Plutão também. Vamos botar 9. Dos 9 planetas, trazemos detalhes nesta obra do ano que vem. A Terra é o único planeta que não atingiu a regeneração. Todos os outros já atingiram a regeneração completa. E espíritos outros vêm à Terra para acelerar e ajudar do próprio Sistema Solar. A primeira vinda de Saturno, de Nicolau Copérnico, foi aqui, ele, que destruiu o sistema ptolomaico, que a Terra era o centro de estudo, e disse, não, a Terra ela dá volta em torno de um outro astro, que é o Sol. Nicolau Copérnico, de Saturno, primeira encarnação na Terra, no século XVI, destruiu o sistema ptolomaico. Teve uma outra que a gente desconhece e ele volta para destronar a física clássica newtoniana. Albert Einstein tem o mesmo espírito, vive em Saturno, no nosso sistema solar. Então a Terra é o único que ainda permanece nos primeiros minutos da regeneração. Pensemos nos próximos 1000 anos, sem uma data específica para que isso possa acontecer. Levando em consideração a máxima, 2 pontos. Somos o que fomos e seremos o que somos. Interessante. Somos o que fomos e seremos o que somos. É quase igual a essa, né? Levamos da vida... levamos da vida a vida que levamos. Porque depois que alguém desencarna, não é porque está no velório, a pessoa mudou. Não, ela vai levar
para o plano verdadeiro como ela vai continuar do mesmo jeito. Se era ciumento, vai ficar ciumento. Se era possessivo, vai ficar possessivo. Se era invejoso, vai ficar invejoso. Desperdiçou a oportunidade reencarnatória. E sabedores que estamos em um mundo de provas e expiações. Já resolvemos, não é mais. É regeneração, agora já entendemos. Então a pessoa fez a pergunta assim, olha, eu só mudaria isso. E sabemos que estamos no mundo de regeneração, mas aqui colocou provas e expiações. Dirigindo-nos para o mundo de regeneração? Não, já estamos no mundo de regeneração. Mas assistindo cada vez mais acontecimentos envolvendo guerras, crime, roubos, violências, falcatruas. É uma frase aqui do Sul, que a gente chega no Nordeste e ninguém sabe. Falcatrua. O que é falcatrua? É um indivíduo que sempre tenta tirar vantagem, né, de alguma coisa. Mas é gaúcho. Então já sabemos que não é de Cambará, mas é do Rio Grande do Sul a pergunta. Corrupções e outros tantos males mais. Não cabe aqui uma preocupação? Não, a gente já disse, não cabe preocupação nenhuma. Porque tudo está dentro da lei divina. Dentro do caos, que é como pegasse esse papel aqui, 1, 2, 3, já, e jogasse no plural. Ia cair um monte de papel, cada qual ia cair no seu devido lugar. Porque atrás tem um fenômeno chamado entropia. Já foi feito esse teste, que cai cada coisa no seu devido lugar. A única coisa que não fica no devido lugar é quando cai um pão com manteiga. Que a gente quer que o pão fique com a manteiga para cima. Com vocês aqui, eu acho que não deve acontecer, mas acontece conosco diariamente. Pegamos a tomada USB, quando vamos botar, nunca é do lado certo. É sempre, tem que virar para botar do lado errado. Botar do lado certo. Porque a gente bota sempre do lado errado. Mas é porque a gente vai no olho e a gente, dentro dessa probabilidade, era para ser 50% de chance e 50% de chance de ser certo. E por que a gente coloca 90% das vezes não vai? Eu tenho que virar para entrar. Falta de observação, porque eu não olhei ainda o buraquinho do USB, onde está aquela parte que tem a tomada 500. Se eu fizesse isso, entraria. Então, ainda é dentro do fenômeno da entropia. Não é um caos. Então a gente vê tantos males porque por trás dessa lei existe a previsibilidade. Nós entraríamos aqui no assunto que o tempo é exíguo e não nos dá esse tempo para tanto. Mas desde já nós já informamos. Não existe livre-arbítrio. A gente lê no Livro dos Espíritos, a única pergunta que Kardec faz, o Espírito diz: o ser humano é dotado de livre-arbítrio? Ele diz, sim. Se ele é capaz de pensar e de obrar, portanto de realizar, fazer algo, possui livre-arbítrio. Do contrário, seria uma máquina. Acabou, e a gente entende essa pergunta, livre-arbítrio, fazer o que eu quero. A gente pensa que tem comando sobre nossas ações e a gente estuda isso no Espiritismo. Só que a obra O Humano Ser, que é essa que veio quebrar paradigmas, perdoem-nos novamente os Espíritos, mas eles sabem que não tem como fugir, a gente trabalha na parte 4, mas se tiverem a obra, não vão para a parte 4. Leiam ela. Na parte 4 tem um texto, liberdade da vontade, que é a mesma coisa de livre-arbítrio. A gente prova que não existe livre-arbítrio conforme nós aprendemos nas casas espíritas ou igrejas, templos do bem que nós vamos. É um equívoco nosso ainda, do mesmo equívoco que nós inconscientemente antropomorfizamos Deus. Então, tudo está dentro da previsibilidade. Agostinho trabalha muito bem a questão do tempo, que também é um texto da obra O Humano Ser, na parte 4. Você vê que o autor coloca tudo na parte 4, que é a parte para poder, assim, todo mundo gritar de dor e dizer: meu Deus, eu aprendi tudo errado. E é verdade, aprendemos muitas das vezes errado. Então lá tem o título, Tempo. A maior discussão filosófica de todos os filósofos e pessoas, astrônomos, físicos, químicos, todas as profissões que se interessaram pela evolução, é o tempo, que ainda continua sendo o grande enigma, que Einstein trouxe, trazendo o tempo como sendo um quarto estado. E só há um espírito que vem nos trazer isso, explicando, complementando o Livro dos Espíritos, que se chama Pietro Baldi, o filósofo italiano. Mas ele vem explicando isso nas suas 23 obras, depois que a primeira veio por um espírito chamado Sua Voz, que é Jesus. E ali ele trabalha bastante
essa questão do tempo, que a gente só vai conseguir compreender essa obra se a gente parar mesmo e, primeiro, conhecer o evolucionismo, que é desde o hidrogênio, primeiro elemento da tabela periódica, para frente. Porque para trás a gente não sabe, não sabia até aparecer a obra A Grande Síntese e Pietro Baldi trabalhar isso nas suas 23 obras. Aí a gente vai entender muita coisa. Origem do bem, do mal. E a gente, em vez de dizer assim, o mal nada mais é do que a ignorância das leis divinas. Kardec perguntou, para o indivíduo alcançar a perfeição, não lembramos a pergunta, salvo engano, 122, 124, o espírito para alcançar a perfeição precisa passar pela fieira do mal? O benfeitor diz, não, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Então, ignorância das leis divinas. Quaisquer atitudes que a gente veja, alguém alvejar por motivo torpe alguém de morte, isso é ignorância da lei divina. Os de Cambará no trânsito, que não fazem isso, porque aqui não dá para fazer isso, mas fora daqui no trânsito, xinga o outro que fechou, ignorância da lei divina. Alguém que comete injúria perante outro, é ignorância da lei divina. Pensar assim, a pessoa é maldosa, que crueldade. São modos que a gente fala, que a gente está revoltado com aquilo. É uma ignorância. Compaixão. Devemos ter a dor do amor por aquela pessoa. É o que nos pede. Devotamento e abnegação. As duas palavras que nos libertam. Não estamos cada vez como humanidade mais regredindo do que evoluindo, não. O espírito não retroage. É impossível. A gente tem apenas uma teoria que a gente já colocou aqui, hoje não vai ser a primeira vez, que vocês aprenderam de forma equivocada nos estudos. Apenas dizemos assim, quando o espírito reencarna no sexo feminino, ele não volta mais ao sexo masculino. Vocês já ouviram falar isso no grupo de estudo? Não, então isso é uma verdade. Porque veio como mulher, ânima, polaridade de Carl Gustavo Jung. Não tem mais como voltar como homem. É uma novidade para vocês, não é? Pois é, isso é uma verdade. Está o livro dos Espíritos aí, minha irmã? Se tiver alguém com o livro dos Espíritos, a gente tem a resposta no livro dos Espíritos. A irmã vai pegar. Então, quando a gente diz, na outra encarnação eu quero vir homem, estamos errados. Eu sei que a senhora não diz isso porque toda mulher é um espírito luminoso, né? Não ia dizer isso. Mas as que dizem isso mal sabem que são luz, são luzes para o planeta Terra. Hã? Só quando elas estão bravas. Mas nenhuma mulher fica brava. A pergunta é a 118 do livro dos Espíritos. Repetimos. Quando vem como mulher, não volta como homem. A resposta está na 118. Olhem bem a pergunta de Kardec e a resposta. Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreende o que os afasta da perfeição, concluindo uma aprovação. O espírito adquire conhecimento e não esquece, pode permanecer estacionário, mas não retrocede. Então, quando chega como mulher, é impossível voltar como homem, porque isso seria retroceder. Essa é a resposta. Aqui, a gente não enxergou. No desencarne coletivo, acreditem, chegou no céu, tinha uma porta lá, portal bem grande, dizendo: os homens que obedeciam às suas esposas enquanto estavam encarnados. Ali tinha, nesse desencarne, não lembramos se era de um avião, mas de 300 pessoas. Só eram homens, obviamente, porque a entrada era para homens que obedeciam, que tiveram a reencarnação como homens. No outro portal, aqui a entrada para os homens que não obedeciam às suas esposas enquanto encarnados, só tinha um. Então, a gente via que aqueles 300, as mulheres não fofocam, cochicham, né? Os homens, eles são grotescos. E eles ficavam gritando: olha lá, só tem um, não é nem dois. E nós aqui os 300.
E aí ficava aquela gritaria entre eles, até que resolveram, num grupinho que foi te diminuindo, vamos lá, mas não pode os 300, que aos poucos estão sendo chamados aqui para entrar no portal do céu, os que obedeceram às suas mulheres. Então vamos chamar nós 5 podemos ir lá? Dá tempo. Nós estamos aqui no fim da fila, vamos lá perguntar para eles representando nós. Aí todo mundo aceitou. Aí os 5 foram lá. Quando chegaram lá perto do homem, disseram, olha, nós chegamos aqui, ficou assustado, olá. E aí disseram, olha, você, olá, nós somos 5 aqui, vocês sabem lá, 250 e tantas pessoas, quase 300, porque alguns já entraram, lá a entrada dos homens que obedeceram às suas esposas enquanto estavam encarnados. E ele olhou e disse, eu estou vendo. Tá, você está vendo e você é o único que está aqui. Por quê? Ele disse, eu é que não estou entendendo. Aí os 5 dizem, não está entendendo o quê? Ele disse, foi ela que me mandou para cá. Ele era mais obediente do que os 300. Vamos lá. Comente sobre a diferença. Família biológica e família espiritual. Já está no Evangelho. Os laços espirituais e os laços corpóreos. A família biológica é aquela que nós temos pela reprodução natural, a embriogenia, pelo ato sexual, onde une-se o espermatozoide com o óvulo na trompa de Falópio, nascem os filhos. E a família, ou por inseminação artificial, que já sabemos, fecundação in vitro. E a família espiritual é aquela que pode estar ligado dentro do mesmo lar, pelos laços biológicos, mas podem estar fora do lar, que é o que mais acontece. Quantas pessoas eu tenho uma afinidade tanto com aquela pessoa, um homem diz, com aquele rapaz, mais do que o meu próprio irmão biológico. Eu tenho uma afinidade tanto com este homem, que eu chamo de tio, mas eu considero ele mais meu pai do que o meu pai biológico. Ou minha mãe com minha mãe biológica. Ou minha irmã com minha irmã biológica. Um irmão diz, eu gosto tanto dessa irmã, mais do que a minha irmã biológica. Isso acontece. Infelizmente, fora de Cambará, confunde-se o irmão em Cristo com a irmã, daqui a pouco estão pensando que os dois, né, estão com alguma coisa, porque diz, não existe amizade de homem e mulher. Em nome de Jesus, do Cristo, existe. Se há o respeito mútuo, a transparência, não tem o que esconder. Agora, se nós que somos maledicentes, fora de Cambará do Sul, é da alma humana, a gente sempre vai pensar alguma coisa negativa por causa da nossa imperfeição. Paulo já nos disse na sua primeira carta aos Coríntios, está lá no capítulo 15, salvo engano, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Na sua carta aos Efésios, no capítulo 9, ele diz, com outras palavras, que possa sair de vossa boca, não possa sair de vossa boca jamais uma palavra torpe. Sempre alguma palavra boa que promova a edificação e traga graça aos que ouvem. Isso está lá, pouco depois de Jesus. E aí nós vamos ver a lição no livro dos Espíritos, pergunta 886, qual o significado de caridade segundo Jesus? E os Espíritos dizem, benevolência para com todos, ou seja, tolerância, indulgência para com as imperfeições dos outros. E normalmente a gente é severo com as imperfeições dos outros, indulgente para com as nossas. E o perdão das ofensas. Eles dividem em 3 virtudes que na prática só é uma. Ninguém pode dizer, hoje eu já sou benevolente, estou conseguindo ser benevolente na minha mudança íntima, estou indo na casa espírita, no caminho verdade e vida, ai, como eu estou me sentindo bem, olhando os erros dos outros e me mantendo na minha. E nem vou falar para ninguém, ou seja, já estou sendo indulgente, mas não estou conseguindo perdoar porque o fulano me fez isso. Não, isso tudo é balela. Se não consegue perdoar é porque não é benevolente, não é indulgente. Porque as 3 virtudes na prática é uma coisa só. Ninguém é benevolente sem ser indulgente.
Ninguém é indulgente sem ser benevolente. Ninguém é benevolente sem perdoar. Ninguém perdoa sem ser indulgente. Assim, nós pegamos os três na prática, é uma coisa só. Por isso que Gandhi, quando foi preso pelos ingleses, 6 anos, carcerado, quando saiu, o repórter perguntou: você perdoa os ingleses de terem deixado você, o Mahatma, libertando a Índia, 6 anos encarcerado? E perdoar de quê? Eles não me fizeram nada. Portanto, ele já era inofendível. Por isso que o verbo perdoar, dentro da doutrina espírita, não dentro da doutrina espírita, dentro dos ensinos espíritas, a gente aprende errado. Porque a gente pensa que a pessoa que está perdoando, ela está melhorando. O perdão é um ego virtuoso, mas ainda é um ego. A vingança é um ego vicioso, ainda faz parte do ego. Portanto, permanecemos, quando perdoamos, na horizontalidade. A água, se essa está pura, e eu misturo com essa aqui, perdão, que está pura e essa está impura, eu não posso tomar mais. É a verticalidade da água. Nós devemos viver na horizontalidade, na horizontalidade da água. Nós devemos viver na verticalidade da luz, que vai aos lodos mais profundos e sai como entrou. Assim nós devemos viver. Portanto, do grego, a palavra não existe perdão, existe liberar. Então, quando o indivíduo liberar-se das suas paixões, das suas emoções corrompidas, conforme Lázaro, das suas sensações, nome que queiramos chamar, das suas mazelas, torna-se inofendível, porque liberou-se do seu ego. E aí não tem, você me perdoa? Ah, eu te perdoo dessa vez, hein? Mas na próxima, ou como diz, o que é impossível, o irmão é um comediante, um piadista, quando ela está brava, jamais. É ele mesmo que está assumindo quando chegou para ela no dia e disse: mulher, você me tira da paciência, ou a paciência. E ela, luminosa, como todas as mulheres: amor, a paciência é uma virtude. O ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, nem a traça come. Então como é que pode eu ter tirado algo que você diz possuir? Está equivocado. Aí ele ficou embasbacado. Ela assim, ela disse: entendeu, amor? Não se tira virtude nenhuma, é porque você ainda não a possui. Mas eu te amo, flor do meu jardim, anteparo da minha estrada. Assim disse ela a ele. Vamos lá. Então, os laços biológicos não significam laço de afetividade. Não confundir afinidade, com afetividade. Indivíduos afins é porque gostam da mesma coisa. Os drogados permanecem no mesmo lugar, são afins. Aí um resolveu sair das drogas porque conseguiu. Aí tinha um do grupo que ele adora, tinha uma afetividade muito grande. Aí encontra com ele às vezes, ele continua drogado: meu irmão, que saudade, ele vai abraçá-lo, porque ele tem um laço de afeto por ele, mesmo ele estando nas drogas. Antes eram afins, agora não são mais afins, são antipáticos um ao outro. Antes eram simpáticos, mas a afetividade foi perdida? Jamais. Uma mãe querendo tirar o próprio filho da droga, são simpáticos? Não, são antipáticos um ao outro. São desafins, atitudes diferentes. Mas ela tem o afeto por ele, o amor. E o amor de uma mãe é insubstituível. Então não confundamos os laços biológicos com os espirituais. Os espirituais são os fidedignos, independente de ser alguém gerado ou estar dentro da própria família consanguínea. Porque de alguns anos aumentaram os suicídios entre homens. Entre jovens. Essa é uma verdade. Aumentou-se bastante. Isso se dá pela única palavra que resume tudo: saciedade. Os jovens hoje, por uma má educação dos pais, têm tudo. E quando tem tudo, já dizem os espíritos, na questão 715, ali são várias em diante sobre o suicídio, no livro dos espíritos. A causa do suicídio pode ser a ociosidade, que a gente fala do brocardo popular. Mente vazia
depósito de Satanás. Mas hoje é a saciedade, que também os espíritos dizem que leva ao suicídio. Os jovens hoje têm tudo. Na cidade de Londrina, aqui no estado que nós temos do Paraná, é o lugar que mais tem suicídio de jovens no Brasil. É uma cidade rica, colonização dos ingleses e dos japoneses. Você só vê gente rica na cidade. É classe média para classe média alta. Quando aparece alguém de classe média baixa, ou é isolado da cidade, mora em outro lugar, a cidade é linda, mas os jovens mais cometem suicídio, porque eles têm tudo. Mas se ele chega durante uma jovem, que ele está paquerando, e ele diz, quer namorar comigo? Ela diz, quero. Aí ela fica 2 meses namorando, depois ele diz, eu não quero mais, ele se mata. Porque ele está acostumado a ter tudo, ouvir o sim dela e não sabe ouvir o não. Então os jovens hoje não sabem ouvir o não. Os pais têm que educá-los a ouvirem o não, mesmo que possa ser o sim. E o não tem que ser, não, meu filho. E o sim, muitas vezes, pode dizer, sim. Então, quando essa semente é colocada nessa fase dos 8 aos 14, 15 anos de idade, não nos preocupemos mais, porque antes o jovem não é educado. Temos uma tese, defendemos ela com Piaget, vários outros, onde nesse momento as crianças não são educadas, do 0 aos 7, 8 anos de idade. É o período em que a lei divina deixa os pais para que se preparem, porque fora de Camará do Sul, por exemplo, pais que têm filho com 5 anos, está vendo um jogo do Grêmio contra o Internacional, que é a maior rivalidade do Brasil, o Grenal, na hora do gol do time dele, ele diz um palavrão. Aí daqui a pouco o filho fala o mesmo palavrão, aí a esposa diz, amor da minha vida, olha só o palavrão, nosso filho está aprendendo. Não, ele não está aprendendo e nem apreendendo, ele está repetindo. Porque o córtex singular dele, que é do tamanho de um dedo, que fica no nosso diencéfalo, ele é responsável pela motivação, por essa parte do aprendizado. Ainda não está totalmente desenvolvido. Então ele fala por repetição, mas é o período que os pais precisam para se educarem. Opa, não posso falar palavrão. Eu tenho que me educar. Olha quem está agora sob minha responsabilidade. Vai crescer. Então, até os 8 anos, essa fase é para os pais. Depois daí, cabe aos pais, pelo exemplo, que já tiveram tempo, dar essa semente, colocar, plantá-la, para que possa brotar. Quando chega aos 15, 16 anos, podem largar. Se foi dada a semente, não precisam fazer mais nada. Agora, se não colocaram, sofrerão lágrimas de sangue, porque não fizeram o que tinham que fazer. E nós vemos aí lares onde as irresponsabilidades são tamanhas, onde os pais compram os filhos, dão saciedade, tudo, não sabem dizer não. Essa é a causa do suicídio para os jovens, a saciedade. Como definir a morte prematura da morte natural? A prematura é natural. Pode ter uma criança de 9 anos, adquirir um câncer de pâncreas e ela desencarnou naturalmente do câncer. E a morte natural, ela também pode ter 60, 70 anos, adquiriu um câncer e desencarnou. Então, acredito que a pergunta seja morte prematura, ou seja, uma morte em tenra idade, e a morte de alguém que já está numa idade que já desencarnou. Porque muitos pais, quando vêm velando o corpo dos seus filhos, dizem, não, era para eu ir primeiro, não ele. Então está lá no Evangelho, as mortes prematuras, pelo espírito Sanson, foi um trabalhador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele disse, no dia que eu desencarnar, vocês podem esperar que no outro dia, na reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eu darei uma comunicação. Ele desencarnou, Kardec aguardou e ele trouxe. É a reencarnação do imperador Trajano, lá na época romana. Mas já evoluiu nesse período todo, ele foi um trabalhador sério. E ele traz uma lição no Evangelho, mortes prematuras. E pasmem, quem lembra e já leu, mães e pais, regozijem-se se vossos filhos desencarnarem em tenra idade, porque não precisarão passar pelas miserabilidades que todos vós passais e sofredes diariamente. E aí nós temos 2 casos. Os filhos que vêm
pedem a espiritualidade autorizada para que aquele pai, aquela mãe desperte, que ele sabe que vai voltar antes. Ou é um filho que está cumprindo o suicídio do passado, que cortou o fluido vital antes do tempo e vem. Mas vai terminar também dentro da lei divina, porque veio uma reencarnação compulsória, ajudar o despertar dos pais. De qualquer jeito, a prova é para os pais. Agora, muitos espíritos pedem isso. Então, regozijai-vos. Não é para chegar no velório e ficar dando gargalhada. Ah, ele se foi. Não é isso. Regozijai-vos é dizer, no momento certo. Até brincamos dentro do nosso lar, com aquele que está nosso filho e não é nosso filho, um deles está aqui hoje, a gente diz assim, filho, você se prepare, porque agora a única coisa que você precisa mostrar é o boletim. Quando você crescer, vai mudar. Você vai ter que apresentar o boleto. Ou seja, o código de barras. Vai vir todo final do mês, tem que trabalhar para tanto. E a gente sabe as dificuldades que tem de arrumar emprego. Isso não estamos falando das miserabilidades que Samson fala, que são as morais. Porque se aparece um canhão na nossa frente, a gente foge na hora. Opa, vai disparar. Engraçado, mas quando a gente está ansioso, a gente não foge. Você vê como o medo é. Trabalhamos isso na parte 4ª da obra Humano Ser. Sobre o medo. Olha como o medo é enganador. Na frente de um fuzil, eu fujo. Agora, quando eu estou em crise de ansiedade, que chega a se transformar numa síndrome do pânico, que é a alta quantidade do neurotransmissor serotonina no nosso cérebro, a gente não sai correndo. A gente fica, ai, eu estou com crise de ansiedade. Mas a gente não foge. Estranho, né? Porque nós não sabemos ainda lidar com a causa de todos os transtornos de comportamento que existem, o medo. Portanto, diante da pergunta, morte prematura, regozijai-vos. Para tanto, o indivíduo precisa trabalhar a fidelidade. Ele foi no momento certo. Logo, logo nos encontraremos. A dor da saudade, porém, ninguém vai poder tirar. Porque é natural a saudade. Isso ninguém tira. Então, uma mãe que o filho antecede, um pai, ficarão saudosos. Mas continuem a jornada. Porque o próprio filho, espírito desencarnado, está dizendo, vá, mamãe, papai, espíritos amigos, aguardo-vos. E Deus encontra durante o estado onírico, o sono. E aí o indivíduo vai se fortalecendo e vai dizendo, assim que o anjo da morte me convidar, abraçá-lo-ei. Se for um filho, se for uma filha, abraçá-la-ei. E vai se mantendo firme, convicto, sabendo que ele foi e não está passando por todas essas crises e transtornos de comportamento que os fora de Câmara passam. Como ficará a Terra após a transição de 2025 e 2026? Já respondemos, sim. Acreditamos, já foi respondido. O que os animais, cachorros, gatos, enxergam... deve ser porque os animais, cachorros, gatos enxergam espíritos. Não existe nenhuma comprovação científica. Embora Ernesto Bosano, o grande cientista espírita italiano, tem uma obra que fala dos animais. Animais têm perispírito, têm corpo astral, mas os animais são muito sensitivos. Se alguém tem um cachorro e nós vamos desencarnar amanhã de um mal súbito, podem ter certeza que ele vai se aproximar e vai demonstrar isso para um terceiro, que o comportamento dele está diferente. Se tiver um cavalo próximo, a mesma coisa o cavalo. Eles antecedem, eles sabem, eles não têm um raciocínio, o pensamento é fragmentado, mas eles têm a sensibilidade de saber até mesmo o desencarne do seu dono, se for no dia seguinte ou estiver próximo. Então, os animais enxergam sim os espíritos. Aí, obviamente, isso está ligado ao nervo óptico, que é diferente do nosso, já foi feitos estudos, sim, são diferentes, e aí eles captam, obviamente, frequências, como também os decibéis, né? Os animais, a gente ouve uma frequência, a partir daquela frequência pega o apito
E a gente, para nós, não é nada, mas para o cachorro é uma gritaria enorme e ele foge. E a gente sabe que todo adestramento é feito com esse apito, que está fora da nossa frequência auditiva. Então, da mesma maneira, tem ligações com o nervo óptico do animal, que enxerga os espíritos, que nosso nervo óptico não enxerga, com as exceções daqueles que são médiuns, no sentido vulgar do termo. Como fazer a reforma íntima? Tem alguma dica? Capítulo 6, item 8. Peguem, quando pensar assim, devotamento e abnegação. Devotamento e abnegação. Ah, mas o fulano não tem mais. Jesus tem que vir antes do mais. Jesus, devotamento e abnegação. Acabou mais. Esquecimento de mim mesmo em prol do outro. Felicidade, transformação moral. Devotamento e abnegação. Porém, não tem porém. É devotamento e abnegação. A felicidade está dentro de vós, disse Jesus. Onde tiverdes o vosso coração, está o vosso tesouro. Onde tiverdes o vosso tesouro, está o vosso coração. E a gente quer ficar usando mais, raciocinando. Não, mais isso não. Isso não aguenta. Não, isso não. Não tem mais. Devotar-se é esquecer-se de si mesmo. Abnegação é esquecer-se de si mesmo. Dor do amor, como Francisco diz. Se o indivíduo vive isso, ele vive pleno, ele vive tranquilo em todas as situações. E ele não tem nem vontade de conversar com as pessoas, porque não precisa se justificar, porque para ele está tudo em paz. Encontrou a felicidade com os pés na terra, mas a cabeça está banhada nos céus. Nem vive mais com os pés na terra, como vivia Sócrates e outros grandes homens e mulheres. A maioria é anônima, a gente não conhece, mas os notórios a gente cita. Então a receita está aí, devotamento e abnegação. Não tem outra palavra, ou outras duas palavras. Tudo que tiver mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, ajuda adverbial de condição, não tem reforma íntima. Haja o que houver. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação? Sim. Por isso, é aconselhado, dentro da lei civil, esperar 48 horas dentro da lei civil. Emmanuel nos ensina que precisa de 72 horas, porque as últimas células a morrerem são as epiteliais, e as células são princípios inteligentes também. Questão 23 do Livro dos Espíritos. O Consolador também tem essa mesma resposta, 72 horas. Não? Justamente, o Emmanuel traz no Consolador essa resposta. Então, aquele que está desencarnado, claro, sofre com a cremação? Sofre. Se for alguém apegado aos bens materiais, ao carro, às joias, à casa. Só que o maior apego é a esposa, ao marido, a posse pelo filho. Isso é o que mais prejudica o desencarne, para que o espírito sinta no seu perispírito essa dor, essas impressões que ainda ficam. Quanto menos apegado for à matéria, não aos bens, estamos falando das pessoas, mais o espírito se liberta. Na última pergunta, antes de iniciar o Livro dos Espíritos, perturbação espiritual, é a primeira pergunta da perturbação espiritual, não lembramos qual é, 185, 195, lá diz assim: a pessoa que sabe sobre a reencarnação, sobre a sobrevivência da alma após a morte, depois que ela desencarna, isso ajuda no seu desencarne? Sim, ajuda. Ela vai saber que desencarnou, ela vai ver até algum ente querido que já foi antes. Mas você desencarnou? Mas olha, então eu também desencarnei. Aí eles terminam. Mas a questão moral é a que mais sobressai. Porque, por exemplo, eu tenho ciúme da minha esposa, sou alguém possessivo, desencarnei, estudava a doutrina espírita, conhecia a sobrevivência da alma, desencarnei. Aí vejo meu pai, minha mãe, um ente querido, desencarnei. O ciúme foi trabalhado? Imediatamente, cadê ela? Já estou dentro de casa. E se ainda vejo ela com outro casado, Ave Maria, lembra do André Luiz?
foi lá, viu, voltou para o umbral e o umbral disse, não, mas eu não posso, eu tenho aprendido que não posso. Imediatamente de casa, daí magnetizou a água, porque ele estava com febre, para ajudar o atual marido da sua antiga esposa. Então esse é o verdadeiro apego que nós temos que realizar, deixar de ter. E isso sim, o desencarnado sofre, seja cremado, seja enterrado, seja cortado em pedacinhos, não importa o tipo de morte. João, o Batista, fora decapitado, mas é um espírito que não sofreu com aquela decapitação, não sentiu sua cabeça rolar. Paulo, então não é o tipo de morte que diz a evolução do espírito também. Por que a dificuldade de perdoar? Respondemos, porque não amamos. E por que não amamos? Porque não nos devotamos ao próximo, porque não esquecemos de nós mesmos. E a palavra perdão nós já dissemos. Nós não nos libertamos do ego. Portanto, continuamos com o ego virtuoso. Não é evolução. Perdão, ego virtuoso. Vingança, ego vicioso. Os dois são ego. Não é o eu central. O indivíduo descobrir-se, libertar-se, expandir a consciência, que é ele mesmo. Por que nunca sonhei com meu pai desencarnado há mais de 40 anos? Só tem duas respostas. Ou porque, quem fez a pergunta fora de Cambará, não tem condições durante o sono físico e a região luminar que ele está, ou ele está numa região bem de cavas profundas, que a pessoa não tem condições de ir lá para estar com ele, porque senão fica lá chorando, acorda mal, cansada, e assim os espíritos que lá estão segurando o papai também vão obsediá-lo. Só tem essas duas respostas. Agora, se for alguém que já tenha condições morais, o anjo de guarda do papai, conversando com o anjo de guarda da pessoa que está fazendo a pergunta, vou dizer, ela pode ir, ela vai auxiliá-lo durante o estado onírico, vai conversar com ele e vai voltar tranquilamente. Conversei com o papai. Papai estava numa sombra tão profunda, mas aí o diálogo, ele foi entendendo, espero encontrar-me com ele de novo, porque os espíritos estão tirando ele de lá. Ou então, fui levado por altos espíritos a esferas siderais, onde está meu pai. Mas aí tem o seguinte, volta para o corpo e não lembra. Isso acontece muito, chama-se melancolia. Aquele dia que a gente acorda com um buraco no peito, mas não aconteceu nada. Não tenho boleto para pagar que não paguei. Não briguei com a minha esposa. Não briguei com meu marido. Não discuti no trânsito. E acordo desse jeito, não tem nada. Que buraco é esse? Fomos a regiões etéreas e a gente não queria voltar. A gente implorava para não voltar para o corpo. E os espíritos disseram, esperem. Espere, haverá um momento em que o laço fluídico será cortado. O anjo da morte convidará você no momento correto. Capítulo 5º, item 25, melancolia, nos esclarece bem isso. Esse buraco, que é uma saudade que a gente não sabe nem dizer que é saudade, mas é uma coisa que fica ali e não tem razão nenhuma para estar. Existem colônias espirituais acima do Rio Grande do Sul? Várias. Não podemos dizer quais, mas várias. Como em todos os estados. São centenas de milhares, de milhões de colônias espirituais em todo o planeta Terra. A gente fala da Mansão do Caminho, que o Divaldo lá fundou, Franco, com o Nilson. Ali é uma mansão, é grande o local, você anda de carro lá dentro, tem um centro espírita chamado Caminho da Redenção. O nome da colônia espiritual em cima é Mansão do Caminho. E ela é uma colônia preparada só para aquele trabalho, que fica no bairro Pau da Lima, em Salvador. E nem significa que seja a colônia espiritual que possa ser aquela que fica em cima de Salvador, a capital da Bahia, ou de outras cidades que tenha. Existe uma colônia espiritual destinada somente ao trabalho daquela mansão, para você ver. Nós imaginemos, é uma colônia menor, então existem milhares de centenas com seus tamanhos e com as suas densidades demográficas diversificadas. Não de o que é santo, não dê o que é santo aos cães. É verdade. Não dá para que nós conversemos com pessoas que ainda não compreenderiam o que a gente quer dizer,
Porque senão a gente está querendo violentar a consciência alheia. Então não jogue pérolas aos porcos, conforme Jesus disse. Espere a pessoa lhe perguntar e aí você responde. Na hora que você responder, não modifique o modo que você vai falar, porque acha que ela não vai entender. Fale do jeito que você fala. Se ela não entender, diga, vá buscar na obra tal, tal e tal. Aí, a partir daí, o problema é dela. Ou seja, a vontade é dela. O que não pode é nós querermos dar pérolas aos cães. Eu tenho um marido que fuma, o problema é dele, não é meu. Até vou dizer para ele assim, olha, acabou o beijo na boca. Porque é um cinzeiro que eu vou beijar. Então, você decide, mas ele quer continuar fumando. Tá, segunda regra, aqui não. Nossos filhos e eu não tem que absorver a nicotina, a fumaça. Vai fumar lá embaixo. Se for no apartamento, vai lá para baixo. Mas é problema dele. Nós só estamos dizendo as regras. Alguém proibiu, aqui no caso, que estamos citando ele de fumar? Agora, se ele vier perguntar, o que você acha de eu fumar? A gente ainda tem que dizer, o problema é teu. Quem está prejudicando o teu organismo é você. Agora, se ele quiser falar sobre o prejuízo do tabaco, da nicotina, aí eu falo, discuto ideias. É assim que a gente tem que fazer. E assim, a gente não dá pérolas aos cães, aos porcos. Mas se vier perguntar, soltemos o verbo. E aí a pessoa depois que vai atrás. Penúltima pergunta. Quando a morte é prematura? Nunca. Já foi respondido. Mas essa aqui é interessante porque nunca, nenhuma morte é prematura. Emmanuel responde no Consolador, a quem possa interessar. Alguém desencarna no instante equivocado? Ele diz, ninguém desencarna no instante equivocado. Vírgula, salvo suicidas. Então, não existe morte prematura. 9 anos, desencarnou, momento certo. Saímos aqui agora, escorregamos na casca de banana, batemos a cabeça. O ferimento causou traumatismo craniano. Fomos para o hospital, desencarnou, mal súbito, desencarnou AVC. Tudo está no momento certo. Não existe morte antes do tempo. Não importa a idade. Enterra ou já na senectude. Lembro de um filho que temos, o mais velho, que ele olha os velhinhos de 80 anos, 90 anos na rua andando com um saquinho no supermercado e ele olha e fala sem debochar, mas num modo jocoso e dizendo dor suprema. Ele lembra da obra do Victor Hugo que ele leu, Brasil da Gama. Dor suprema, hein, pai? Olha aí, 80 anos, andando com sacolinha do mercado, passo a passo. Meu Deus, por que não dá logo a bênção do desencarne? Mas é porque ainda precisa ficar ali, para poder retirado pelo espírito aí das mazelas. Mas realmente, acho que acredito que uma pessoa que chega aos 50 anos já viveu meio século. Qualquer ano seguinte é lucro. Isso pegando as estimativas atuais. A eutanásia é aceita pelo espiritismo? Jamais. Já que sabemos que só cabe a Deus o momento do desencarne, não devemos apressar. O momento exato, a pessoa pode ficar ali entubada 10, 15 anos, que é a grande prova para o espírito, que ele fica sabendo que está ali e não consegue viver no mundo espiritual nem no material. É uma prova muito penosa para o espírito, mas não desliguemos o aparelho. Só no momento em que houver morte cerebral, mesmo que o coração continue batendo, que é o que aconteceu com Ayrton Senna. Morte cerebral já é morte para os espíritos também, não só para a medicina. Não há mais ligação do espírito via perispírito ao corpo físico. Portanto, eutanásia jamais. Conseguimos? Agradecemos então a paciência de vocês para conosco. E sempre muito bom estar aqui com o convite da nossa irmã Solenina. Nós também agradecemos. Faz a prece de encerramento. Hoje não vamos ter o passe, porque se estendeu mais, né? Liga a musiquinha lá e está mais livre aí. Para o Bruno fazer a prece de encerramento. Não precisa ir lá, é ligado aí mesmo. Interessante é que não surgiu a pergunta, mas a irmã fez uma que já vai fazer parte da nossa prece. Ela disse assim, ó, não teremos o passe até uma corrigenda fraterna. Essa palavra passe, ela não existe na codificação espírita, tá? Vocês podem procurar os livros.
Revelação, Livro dos Espíritos e todos os outros, Revista Espírita, todas. Não existe a palavra passe. Só uma vez no Livro dos Médiuns, na tradução do Gentili, Salvador Gentili, que ele coloca passe magnético, referindo-se a uma espécie, uma técnica de magnetismo. E nós, os espíritas, chamamos passe de um trabalho, como se esse fosse um trabalho na casa espírita chamado passe. Mas o passe é uma técnica que só os espíritos sabem fazer. E quem estuda magnetismo e realiza, por exemplo, quem pratica o Reiki conhece a técnica do magnetismo. Então pratica a técnica do passe longitudinal, passe transversal, mas os espíritos sabem fazer isso mais do que ninguém. Então hoje nós teremos a ação magnética espiritual, diretamente dos espíritos com a prece final, conforme Kardec nos ensina na Gênese, que é a mais eficaz, porque não tem intermediário nenhum, e o ambiente está propício, e durante o encontro eles já foram fazendo as cirurgias. A prece vai ser apenas o laço final para que haja essa ação magnética dos espíritos. Nossas gratulações, então, encerrando o trabalho. Em primeiro lugar, aos bons espíritos que sempre nos acolhem nessa casa que tem tanto carinho, tanto amor, a todos que aqui chegam para assistir às exposições, para estudar, ou apenas como frequentadores, aqui vêm. Aos benfeitores espirituais, portanto, nossas gratidões pela oportunidade de aqui estarmos. Mais uma vez, a convite da nossa irmã Soleni, que sempre primorosa, atenciosa, nos dá esse presente, essa graça de podermos vir a essa cidade tão pequenina, mas tão aconchegante, onde essa casa azul, a sua pintura, representa até mesmo o céu, que também não é azul, pela nossa ignorância, mas a nossa imagem pensa no céu azul, e essa luz que a casa traz é espiritual. Nós sentimos quando aqui chegamos, isso é o que importa para nós, sempre sairmos daqui melhores do que quando chegamos, absortos que estamos com esses fluidos vitais derramados, revigorados e saindo daqui, sem dúvida, joviais, encorajados para continuarmos a nossa jornada terrena até o momento em que o Sempiterno decidir que findou a existência física, mas a vida é uma só e ela continua e sempre continuará. Votos de paz e nossas gratulações mais fraternas a todos que aqui estiveram, foram trazidos pelos benfeitores, ao mentor da casa, que assim seja. Vamos agradecer mais uma vez ao nosso querido irmão Bruno e dizer volte sempre.